62º poema do Imperador Meiji, Razões. Os perigos espreitam-nos mais quando estamos cercados de inimigos, não quando relaxamos na razão. Eu achei bem interessante esse poema, né? E eu me questionei sobre as experiências do Imperador Meiji. O que ele pode ter tido como experiência na sua história para ter abordado tantos assuntos, né? Pelo menos os últimos slides que eu tenho apresentado, né, dos poemas do Imperador Meiji, ele fala muito de sabedoria. A sabedoria no relacionamento, nas relações interpessoais, como que as pessoas agem, né? Como que as pessoas se prejudicam, inclusive, fofoca, aqui mesmo essa questão, né, de passar pessoas para trás. Então, eu imagino, me perguntei, eu me peguei perguntando a mim mesma, o que será que ele passou, né, para ter colocado isso no papel? Eu sei que nos tempos atuais tem muitas questões, né, que envolvem traição, inveja, ciúme, que realmente é destrutivo, mas vocês veem que isso já é muito antigo. Diversos relatos bíblicos, né, apontam situações de traição envolvendo a inveja, que é uma energia maligna e muito ruim. Tem gente que acha que isso é positivo para evoluir, crescer. Não é, não. Não é, porque mesmo que a pessoa cresça, é uma coisa que não tem valor em termos de alma, quando se usou desonestidade, inveja ou mesmo traição. O primeiro homicídio registrado na Bíblia foi por inveja, quando Caim matou seu irmão, Abel. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos por inveja. Os apóstolos, eles eram açoitados pelos fariseus por inveja, porque estavam manifestando milagres, e os fariseus, que eram líderes religiosos, não conseguiam fazer aquilo também. Jesus Cristo foi entregue por Judas, morto pelos fariseus, por inveja. Então, é uma energia que não é boa. Cuidado com a energia da inveja. Não seja você um invejoso achando que isso é bom, é sucesso. Tem até um salmo que fala, né? Não tenha inveja da prosperidade dos maus. Então, assim, foge dessa energia. Não é favorável essa energia da inveja. Tem uma questão muito interessante que é a lei da atração. Energias atraem outras energias do mesmo padrão vibracional. Se você admira alguém, cuidado para não vibrar inveja. O que a inveja faz? A inveja quer tomar o lugar do outro, quer que o outro deixe de brilhar, quer que o outro deixe de ter sucesso, porque está incomodando. Então, tem várias questões que a gente pode abrir o leque, né, nesse ponto, mas eu vou tentar manter o foco, tá bom? Então, sempre que tiver algum aspecto envolvendo uma questão que você sente uma certa inveja, respira fundo, admire essa pessoa como um bom exemplo a ser seguido, e não queira tomar o lugar dela, ou diminuí-la, ou de alguma forma fazer fofoca para estragar, digamos assim, a reputação, ou para menosprezá-la, porque as pessoas muitas vezes fazem isso porque é uma forma de se sentir maior. Então, é um padrão muito ruim, que prejudica muitas pessoas no tempo atual, principalmente no mundo corporativo. Então, cada vez que você tem inveja, essa energia negativa fica vibrando nos campos sutis, atraindo mais esse padrão de energia nociva contra você mesmo. Então, né, com isso, mais aquele objeto que você deseja, na psicologia, o objeto seria, por exemplo, a prosperidade, a beleza, bons relacionamentos, o sucesso duradouro, um carro novo, uma casa de luxo, enfim. Quando você vibra inveja para você ter aquilo, e essa inveja fica ruminando dentro de você, sinto muito, mas mais você vai se afastar daquela realidade duradoura. Por que duradoura? Porque a prosperidade, ela pode ser como fogo de palha, rápida, ou ela pode durar. Quando ela dura, é porque houve uma concomitância com uma ressonância com a prosperidade de alma, que são os pensamentos positivos, são os sentimentos positivos, né? E por outro lado, quando você vê alguém bem-sucedido, admira e elogia, mesmo que nos seus pensamentos, será mais fácil você se identificar com aquela energia positiva que você está admirando. Mas sem querer tomar o lugar do outro, você admira como um bom exemplo a ser seguido, né? E com isso você consegue se conectar mais positivamente com os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e, consequentemente, com as melhores decisões, escolhas e ações que vão te conduzir para aquele patamar, para chegar lá também, onde aquela pessoa que você admirou e elogiou chegou, né? Então, percebe que tem uma diferença entre o admirar e o invejar? Então, cuidado, só é um caminho muito, muito sutil, né? Ainda hoje estava refletindo, ontem à noite estava refletindo sobre isso, e eu me lembrei de uma frase muito interessante que fala que o autoconhecimento é como o caminho do fio da navalha. Imagina uma faca que é bem fininha, bem estreito o caminho.
Se você vai muito para a direita, você cai, muito para a esquerda, você cai. É o equilíbrio, o seu ponto. O ponto de equilíbrio, o ponto que tem que ser alcançado. Nem 8, nem 80, manter o equilíbrio. Então, tem várias técnicas terapêuticas, né? Existem várias orientações, várias histórias, relatos, várias pessoas que já passaram por um caminho de pedras para falar, né? O que funciona, se você pôr, o que acontece se você pôr o dedinho na tomada. Então, ouvir isso, colocar em prática, é uma maneira de você não ter que sofrer para você aprender. Então, você pode aprender simplesmente com os aprendizados daqueles que já passaram por aquilo. Nesse contexto é bem interessante, né? Você pode aprender com os exemplos e as orientações dos mais velhos, por exemplo, as pessoas mais velhas do seu sistema familiar. Tá? Uma conclusão disso tudo. Né? Através dos nossos pensamentos e sentimentos, vibramos energias co-criadoras o tempo todo. Por isso, é tão importante tomar cuidado com como essa vibração é administrada no seu dia a dia. Tá? Tem mais um slide aqui interessante. Se pudéssemos ler a história secreta de nossos inimigos, nós descobriríamos, na vida de cada pessoa, tristeza e sofrimento suficientes para desarmar toda hostilidade. Toda hostilidade daqueles que estão criticando aquela pessoa, que muitas vezes aquela pessoa, ela pode estar ali se escondendo, né? Então, aliás, nessa técnica de você colocar-se no lugar do outro, é uma das práticas utilizadas nas terapias de cura interior para auxiliar na superação, para auxiliar na libertação de mágoas e traumas. Tem traumas profundos que eles só são sanados, ressignificados, quando o cliente, o paciente, ele se coloca no lugar do algoz e entende que aquilo que o algoz fez, de alguma forma, ele também sofreu. O algoz também foi sofredor, também tem uma tristeza por trás daquilo. E é nessa conexão, muitas vezes, que as pessoas conseguem sair de um estado de letargia, de vítima, para a superação. Né? Então, é sempre importante ter essa visão do macro com um olhar amoroso, porque ter raiva de alguém, ter mágoa, ter inveja, é uma energia muito destrutiva, coloca você para baixo. Por outro lado, quando existe sabedoria, discernimento, e você vê aquilo de uma forma evolutiva, você cresce e você deixa o passado para trás. Aqui tem um slide bem interessante, a mestre Reiki Thalita Passoni compartilhou hoje nos grupos de mestrado. Olha que bonita essa frase. O amor é uma ponte entre você e todo o resto. É uma frase Rumi. Essa ponte, que é o amor, é o que é utilizado nas terapias de cura interior para trazer as pessoas, muitas vezes, de um estado de deserto da alma. O que é o deserto da alma? É quando a pessoa se resigna num tamanho patamar de introjeção, introspecção, vindo para dentro, que tem que ter esse resgate, e geralmente esse resgate, essa ressignificação, envolve o amor. Fé e amor são duas ferramentas grandiosas que os seres humanos têm à sua disposição, devem e podem sim utilizar no seu dia a dia. Aqui tem mais uma frase de Bert Hellinger: quanto mais nos desviamos do essencial, tanto mais irrequietos, desatentos e confusos nos tornamos. É bem interessante essa frase dele. Tem algumas técnicas da psicoterapia que falam o seguinte: quando você tiver uma decisão a ser tomada e você tem dúvidas, ouça ou esteja atento ao seu corpo físico. Você se imagina fazendo aquilo que você está meio inseguro, ou você sabe que é o certo, você quer fazer, mas tem alguma coisa estranha nas suas percepções. Parece que seu corpo dá um certo mal-estar de você pensar em tal situação. Então, avalia, porque muitas vezes é o seu inconsciente te passando algum alerta. Um exemplo simples, vamos supor que uma pessoa vai se mudar de casa, ela tem a opção de se mudar para uma ou mais cidades, 3 cidades diferenciadas. Ela pode simplesmente, em estado meditativo, se ela é reikiana, fazer isso durante o autotratamento reiki. Em estado meditativo, ela se visualiza morando na cidade A, com a percepção. Depois na cidade B, com a percepção. Ela vai assim, escutando, né, ouvindo suas percepções. Ela sente no corpo físico como que isso funciona, como que o corpo reage ao fato de mudar ou morar na cidade A, cidade B, cidade C. Então, Bert Hellinger comentou, né, nessa frase, essa inquietação, né, que as pessoas às vezes sentem, é porque está desviado do essencial. E quando o seu caminho realmente é o caminho de alma, é o caminho certo, é a cidade certa para morar, dá um bem-estar, dá uma paz interior. Né? Aqui eu trago para vocês um slide que eu apresentei já, se eu não me engano, foi em maio,
que eu fiz um encontro Reiki online, Reiki os Anjos, Equilíbrio no Dia a Dia. É uma matéria que saiu numa revista Feng Shui de 2004, uma matéria minha. Quando alguém conversar com você, derramando, desabafando os seus problemas, isso incomodar, se você sentir-se sugado, não é para necessariamente adentrar na energia do problema, para não compartilhar da mesma. Mentalmente, não julgue ou critique a pessoa em questão. Apenas perceba como alguém que está precisando de ajuda. Eleve os pensamentos a Deus e peça bênçãos para que essa pessoa receba auxílio dos anjos, de cura divina, para superar esse problema. Então, evitar o julgamento, evitar a crítica, evitar a conexão negativa com as histórias dos outros. Todo mundo tem problema, ninguém é perfeito, mas quando a gente começa a entrar na conexão de julgar, criticar, avaliar, a gente se conecta com o negativo. Então, é bíblico. Não julgueis para não ser julgados. Por quê? Porque existe uma conexão com o aspecto negativo daquela pessoa que está sendo julgada. Nesse caso, né, criticada. Com cuidado com isso. Tá? Não é uma energia tão favorável. Aqui tem um slide bem interessante que ele comenta o seguinte. Há uma expressão. A expressão é com amor, pelo amor e para o amor. Então, eu coloquei esse slide, né, em complemento àquela ponte, né, que fala do amor, né. Há alguns anos atrás, em estado meditativo, me veio essa expressão, com amor, pelo amor e para o amor. Quando você tiver dúvida referente a uma questão, um projeto, uma mudança para um lugar específico, você pode simplesmente se questionar, é com amor? É pelo amor? É para o amor? Né? E além disso, incluir essas palavras também nas suas meditações, orações, no autotratamento, pedindo bênçãos a Deus para evoluir dessa forma, com amor, pelo amor e para o amor. Ou ainda pedir bênçãos para que os pensamentos, sentimentos, a força seja direcionada nesse aspecto, para a evolução dessa maneira. Tá? Assim, não tem como estar errando.